Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um Service Cash, hoje com o modelo de negócios franqueados, franquia. Hoje a gente não vai falar de teoria, nós vamos falar da vida real, que é ser um franqueado service, de estar presente no modelo de negócio service. E eu estou aqui com dois consultores franqueados que estão comigo há muito tempo, que é o Luiz Campos, Assis. Eu me chamo Camilo Neto, sou gerente da Service há 15 anos. Iniciei esse modelo de negócio que hoje é um sucesso no Brasil, principalmente nas capitais aqui de Fortaleza, São Luís do Maranhão, Teresina, Piauí, e estamos iniciando agora no Amazonas, em Manaus precisamente, e Picos e Parnaíba, tá? Então acompanha esse podcast, tenho certeza que para você que está procurando uma oportunidade vai ser o melhor negócio, tá? E aqui eu estou com meus convidados hoje, nossos consultores franqueados Assis e Luiz Campos, e eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da história de vocês, não só dentro da Service, e mais para frente a gente vai entrando no modelo de negócio que é ser um franqueado Service, iniciando pelo meu amigo Luiz Campos aqui. Boa tarde, Camilo, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Então, assim, esse modelo de negócio me surpreendeu, eu estou desde o início, acho que foi o primeiro franqueado, que projeto que iniciou-se em meados de 2023. Foi 2023, foi? 2023, meados de 2023, mas ele começou com muito mais força em 24. Foi. Em 2023 nós começamos ali, acho que acredito em outubro, novembro, logo no finalzinho, por aí, quando a gente começou a conversar um pouco sobre negócio. A gente foi pegando alguns consultores, só para explicar um pouco para vocês, Nós tínhamos consultores da empresa, CLTs, e a gente fez um estudo de modelo de negócio, e aí nós acabamos convidando outras pessoas, os consultores, para participar, O Luiz Campos vai contar um pouco dessa história aí. Pronto, então quando foi em meados de 23, mais no meados do segundo semestre, houve o convite da empresa, convidando o franqueado, o novo franqueado, por já ser da casa, por estar muito tempo na casa, ia ganhar aquela franquia. A gente estava iniciando ali um projeto. Então aquelas pessoas que estavam, que acreditaram no projeto, receberam essa novidade, que no início parecia ser um desafio. Era uma incógnita, Na verdade era uma incógnita. Como não havia ainda esse modelo de negócio, tudo ainda era muito duvidoso, Isso. E assim, e você, você pensa, vixe, eu tenho minha carteira assinada, eu tenho meu fixo, tenho 13º, tenho férias. Como é que vai ser isso aí? Tem uns 40% numa rescisão. Como é que vai ser isso? Então fica aquela interrogação. Luiz, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era o Luiz antes disso? Quem já trabalhou na Service, já foi gerente executivo da empresa, Conta um pouquinho da tua história pessoal, profissional, antes de chegar nesse modelo de negócio. Pronto, para se terem uma ideia, agora em junho eu completo 20 anos no segmento de segurança eletrônica. Então antes disso era da área administrativa, a Service me abriu as portas, nunca tinha vendido um parafuso, e aí comecei a vender segurança. Não era vendedor, Não era vendedor. Isso tinha quantos anos? Isso, tem que foi rascando. Mas são 20 anos, eu estou com 47, então eu tinha 27 anos. 27 anos, Então, assim, entrei, e para você ver, eu, naquele momento era um desafio, porque era da área administrativa e fui para uma área comercial. E naquele momento, minha vida financeira já modificou, No primeiro mês eu recebi o dobro do que eu ganhava na área administrativa. Então, foi essa paixão por comercial começou dali, em 2006, E aí, de tanto trabalho, cheguei a ser executivo, Rodei no mercado, assim, passei em alguns momentos longe da Service, mas carregando sempre a Service no coração, porque em 2 momentos que eu saí da empresa, eu sempre deixei a porta aberta e conheci o mercado, Trabalhei em outras empresas, fui vendo a forma que as outras empresas trabalhavam e via como a Service trabalhava, e aquilo sempre foi um prazer retornar a casa, Por quê? Porque eu sempre via a Service
sempre lá inovando na inovação, olhando com mais carinho para essa parte de segurança eletrônica. Eu acho que vale ressaltar que sempre a gente esteve muito aberto para inovação, né? Apesar de que a Service é uma empresa de 50 anos com o mesmo CNPJ. Então, quando você pega uma empresa de 50 anos com o mesmo CNPJ, você pode pensar assim, não, é uma empresa antiga, né? Mas apesar de ser uma empresa antiga, sempre está atenta à inovação. Acho que é um dos requisitos que a gente sempre está à frente no mercado. Né? A gente sempre está indo para as feiras, acompanhando. Inclusive, a Service é uma das empresas que saem na frente para que outras empresas invistam em outras tecnologias, como a gente iniciou com o IA, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, assim, em todo esse período, né, em 20 anos trabalhando no segmento e vendo essa dedicação em sempre... Até porque, assim, gente, a gente sabe, assim como a empresa, né, ou a indústria de segurança faz um produto, o bandido está ali tentando burlar aquele produto, né? Uma central, uma cerca, uma câmera. Então, assim, a tecnologia ela vai se modificando, vai se inovando, e a empresa de segurança ela tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Então, assim, sempre foi uma satisfação, né? E numa dessas voltas, né? Que foi a última, foi em 2020. Eu fiquei como CLT de 2020 a 2023. Veio o convite, né? Mesmo com um certa interrogação, a gente agarrou, né? Porque eu queria, né? Era desejo meu ter a minha empresa. Né? Então, assim, como eu estava falando há pouco... Acho que sempre vai ser um desejo do ser humano empreender, né, cara? Com certeza. Por mais que você trabalhe muito tempo como CLT, no fundo você quer testar, pelo menos testar essa parte de ser um empreendedor, né? E isso é o que a gente dá essa oportunidade. Exatamente. E o que é melhor, né? E o que eu acho melhor é você ser o empreendedor, né? Você ser o dono da tua empresa e você não precisar arcar tanto. Porque você vai ter o mínimo, né? É o MEI, é o INSS, mas a estrutura que a empresa vai te oferecer é muito bom, porque assim, a tua preocupação, é o que eu estava falando, eu não sou só um franqueado Service, eu sou um representante da marca Service, comercial da Service. Então, assim, qual é o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer novos clientes para dentro da Service. Né? Então, fazer esse lado comercial. Porque que é o que a gente gosta, né? Exatamente. Network, conversa com o cliente, contato. Né? A gente aprende muito com isso, na verdade, né? E o que era uma interrogação virou uma realidade, né? Porque eu iniciei em 2023, nós já estamos em 2026, então é um projeto que eu já estou há quase 3 anos. Que já rodou para outras cidades, né? E que financeiramente, né, me proporcionou, né, muita coisa legal, né? Como melhorar a questão da qualidade de vida em si, né? Tanto de moradia, quanto de trocar ali um veículo, né? O conforto que você pode trazer para os seus filhos, né? Fazer uma viagem família. Sem aquela pressão, né? Também. Exatamente. Mas, Luiz, a gente vai falar daqui a pouco do projeto, tá? Certo. Agora eu queria escutar um pouquinho da história desse rapaz aí que também está com a gente há muito tempo, que tem uma história muito bonita, né? Iniciou, inclusive até falando um pouco, iniciou como técnico e ele vai contar um pouco das oportunidades que teve na vida profissional e pessoal. É isso aí. Boa tarde, Camilo, Luiz Campos. É um prazer estar aqui com vocês. Trabalhei na Service, antes da Service, digamos melhor, né? Trabalhei em outras empresas de segurança como técnico, né? Fui convidado por um amigo nosso que não está mais no grupo, mas me fez esse convite para fazer parte da Service. Entrei como técnico de manutenção, né? Trabalhei aí nos anos de 2000, 2002. Fiquei na empresa mais ou menos uns 8 anos, né? Dentro desses 8 anos, fui convidado. Nessa parte estava como técnico. Como técnico, né? E aí, a minha história foi bacana por quê? De manutenção. Por que foi engraçado? Eu fui técnico de manutenção, de técnico de manutenção fui supervisor de área, fui supervisor líder, e aí eu ia chegar ao teto máximo que eu queria naquela época. Gerente técnico. Que era gerente técnico. Porém, surgiu a oportunidade na época de ser consultor. Eu acredito que a nossa diretoria, né, na época lá, eu era CLT, estavam convidando alguns técnicos para fazer parte, né, de vendas. E aí eu fui convidado. Então eu encarei o desafio naquele tempo, já tem bastante tempo, e estou até hoje, né,
quando eu saí para ser consultor de segurança, para mim foi um desafio enorme. Porque quando você tenta vender da forma que um técnico quer montar, é difícil. É difícil. Fica caro. Por quê? Porque eu tive a ideia de, não, eu sou técnico, agora eu fui para venda, o que é que eu vou fazer? Tem que ter a flexibilidade, né? Que se a gente for naquele lado robótico, assim, o que é que nós queremos? Proteger o cliente ao máximo. Redundância, né? Mas além da parte técnica, em primeiro lugar é sempre proteger o cliente, depois lucrar com isso, tem a parte comercial. Exatamente. Tem a negociação com o cliente. Exatamente. E isso eu acho que é um divisor de águas para quem é técnico e técnico para a área comercial. Comercial, isso. Aí, assim, para mim, no início de ser comercial foi um pouco complicado, porque a minha visão era muito técnica. E aí tive uns certos bloqueios, né, de perca de clientes. E aí, com aquela flexibilidade, estudando um pouco mais sobre o comercial, eu comecei a engajar e saber mais ou menos o que o comercial sentia, né? O assim, que ele sentia na época. Mas como o Luiz, tu também chegou aí para outras empresas, sim, né? Sim. Entendeu o mercado. Eu saí da Sebs uma época, fiquei na Sebs acho que quase 10 anos, né? Fui para outra empresa concorrente, mas não fui para ser técnico. Como eu iniciei... Seguiu nesse ramo comercial. Perfeitamente. Como eu comecei a minha parte comercial na Sebs, para as outras empresas que eu conheci também foi no ramo comercial. Por exemplo... fiquei em 2 empresas aí, trabalhei como consultor, né? Assim, uma empresa que tive uma certa dificuldade também, né? E aí, depois de um certo tempo, veio o convite de você, né? Na época, eu estava como CLT em outra empresa também de segurança. E aí, dentro desse convite, eu abri mão de tudo. Eu pensei, poxa, vou sair de carteira assinada, tenho férias, tenho 10º, tenho aquela garantia que o nosso amigo Luiz Campos falou aqui, que é 13º, né, de um seguro-desemprego em si. Que eu pensei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou encarar o desafio, né, e aqui estou. Já vou fazer, acho que 1 ano e meio a 2 anos. Mudou bastante a minha vida, graças a Deus, né? Devido ao projeto. Hoje eu já consegui muita coisa, sou o dono do meu tempo, eu faço meu horário. Isso é importante. Né? Tranquilo, a gente consegue ser flexível, né? Mas contudo, levando a serviço, que isso que importa. E o que é bacana, né? A gente falou novamente aqui, a Service é uma empresa de 50 anos, mesmo CNPJ, uma empresa antiga, né? Mas sempre inovando. Só que quando a gente fala de inovação, a gente fala muito de inovação em tecnologia. Dessa vez a gente inovou diferente. A gente inovou no modelo de negócio, né? Claro, com os pés no chão, estudando outros mercados, né? Confesso a vocês também, como líder desse projeto, que eu tive as minhas dúvidas, né? Tudo foi uma incógnita no começo, tudo foi uma dúvida, mas sempre com fé de que eu tenho os melhores consultores, de que a gente entende muito sobre tecnologia, que a gente tem know-how, que a gente tem uma marca muito forte. Então, as empresas tendem a seguir essa rotina service, né? E a gente iniciou esse projeto com todas as dúvidas do mundo, mas sempre com a fé de que normalmente a gente acerta, né? E aí eu queria escutar de vocês o que é que chamou a atenção nesse modelo de negócio. Como é que vocês... Cara, eu era CLT na empresa, recebi o convite, mas teve alguma coisa que te chamou a atenção, né? Você era CLT em outra empresa, do ramo de segurança também, mas alguma coisa te chamou a atenção, né? Então, vocês contaram um pouco da história de vocês, agora a gente vai virar a chave. A gente vai para um modelo de negócio franqueado service. O que é que te chamou a atenção nesse modelo para que você pudesse ir e o que é que te chamou a atenção nesse modelo para que você pudesse ir? Começando pelo meu amigo Luiz Campos aqui, né? Eu acho que até me antecipei um pouquinho, né? Anteriormente, né? E aí, assim, mas eu acho que a grande resposta aí é a questão de empreender, né? De ser uma empresa, né? De pensar como uma empresa, né? De tipo assim, já que eu quero... Você ter seus objetivos, né? Pessoais, né? E profissionais. Né? Porque à medida que eu vou, né? Fazendo bem o meu papel profissional, né? Eu vou tendo condições de ter uma vida melhor. Né? Então, assim, eu acho que a grande resposta realmente era o desejo de ser um empreendedor, né? de ser e quando houve uma empresa. Você já relacionou a isso, né? Exatamente. Né? Inclusive, assim, naquele início, né? Que inclusive era uma interrogação para a empresa também. Total. Né?
E teve um dos representantes da empresa que me perguntou se eu queria retornar para a CLT, né? E naquele momento, não. Eu acredito no projeto. E permaneci. Que a gente estava na dúvida no começo. E foi uma decisão certa, né? Hoje, né, eu estou colhendo, né, esses louros aí, né? Dessa decisão, né? E assim, além de tudo isso, né? É uma questão de você também, né, ter uma liberdade, né, de você poder cuidar ali da tua mãe, que tem um pouco mais de idade, de você poder levar tua filha no médico, né? Essa liberdade que nem sempre quem é SLT, que tem aquele horário a ser cumprido, vai conseguir fazer. Então hoje eu me vejo tendo muito mais oportunidade de ser apoio para minha família, nesse sentido, né, mas sem esquecer que eu tenho que produzir para poder satisfazer todo mundo, né? E acho que esse é um ponto também. E assim, eu acho que a perspectiva, né, de você ter um ganho maior, né? Porque quando a proposta foi feita, você tinha um certo percentual do que você vendia, e quando você passou a ser um franqueado, um representante da Service, né? E aí essa renda iria aumentar, né? Claro que tem ônus e bônus, né, Luiz? Eu acho importante frisar isso, que a renda ela aumenta, ela triplica talvez o valor se você trabalha bem ou de maneira inteligente, se você rende. Mas aquele cara que fica em casa, que não produz, que tem a preguiça de ir para a rua, esse cara realmente não vai funcionar nesse modelo de negócio. Eu queria deixar isso claro, porque você vê, o franqueado service, ele ganha muito bem, né? Mas o cara trabalha muito bem também. Quando eu falo trabalhar muito bem, não é trabalhar muito. Tem pessoas que vai para o tráfego pago, tem pessoas que vai para o network, tem pessoas que vai realmente para o porta a porta. Então, esse cara que produz muito, ele ganha muito. Produz pouco, ele vai ganhar pouco. Acho que essa foi a virada de chave no modelo de negócio. E pegando o gancho, né? Você coordena essa parte da franquia, né? Mas você é um parceiro. Total. Você não é o meu empregador. A gente é um parceiro, né? Eu tenho meu CNPJ, você tem o seu CNPJ e a gente vai crescendo junto. Tem até o lance da saúde mental, né? Porque quando eu falo de saúde mental, quando a gente é ou CLT ou trabalha na área comercial, você tem uma meta. Obrigatoriamente você tem uma meta. No nosso modelo de negócio, a meta ela é sua, é da sua empresa. É o que você quer ganhar, quanto você quer ganhar, né? Onde eu quero chegar? É justamente aí. Eu tenho uma empresa. Então, como é que essa minha empresa vai crescer? Eu vou ter que prospectar. Eu vou ter que prospectar. Exatamente. Já tenho, né? Pelo tempo, eu tenho minha rede de relacionamento, investir nisso, né? Em tráfego pago, em o que fosse. Você tem que armar estratégias, né? Para você ir multiplicando as possibilidades e oportunidades. E que são muitas, né? A gente está falando de um mercado bilionário e a gente está falando de um mercado que vem crescendo muito mais ao longo dos anos. Eu posso até citar, na época da pandemia, o nosso mercado foi um dos mercados que não parou. De forma nenhuma. Enquanto o pessoal estava em casa, tinha imóveis que a gente precisava resguardar. Tinha veículos que a gente precisava resguardar. Então foi um momento que a gente cresceu muito bem. E agora tem um negocinho que está na moda, chamada IA. E que a gente hoje consegue, né, com toda a estrutura da Service, a gente consegue monitorar, proteger o cliente de uma maneira, inclusive, diferente do mercado. Hoje o mercado, o que é que ele está atuando? Com aquele kitzinho de alarme, aquele alarme cego, aquele disparo falso, e a gente consegue trabalhar em cima. E é um mercado bilionário e vai crescer muito mais. Por isso que o franqueado, com sua rede de relacionamento, com seu tráfego pago, com seus contatos, ele consegue produzir muito. Com muita prospecção. Com muita prospecção, com muito trabalho, suor, né? Ele consegue produzir muito. Então, eu acho que um dos diferenciais desse nosso modelo de negócio é a saúde mental, é o que a gente cuida. Você falou uma coisa super interessante, que é cuidar da família. Qual é o ganho maior do que isso? Né? Algumas pessoas falam que o financeiro é melhor, mas para outros o ganho é estar mais presente com as filhas. Eu tenho 2 filhas, né?
E a coisa mais linda do mundo é eu estar presente com ela, junto com a minha esposa, é estar junto com minha mãe, é estar junto com os amigos, inclusive os de trabalho também, fazendo coisas diferentes. Antigamente a gente não tinha esses relacionamentos que a gente tinha desde um happy hour a comemorar uma meta batida, então tudo ficou mais leve, né? Mas claro, com a responsabilidade do trabalho, porque a gente sabe que quanto mais a gente produz, mais a gente ganha. Não é isso, Assis? É isso aí. A minha história foi muito parecida com a do Luiz, porém, eu sempre tive vontade também de ter a minha empresa, né? Quando eu estava trabalhando nas concorrentes aí, eu falei, rapaz, quando eu sair disso aqui, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Vou abrir minha empresa, vou tomar conta e vou tocar o barco para frente. Porém, com essa oportunidade, esse modelo de negócio da Service, eu abri minha empresa, claro, né? E inclusive eu ultrapassei o meu ano passado e agora sou simples, por conta de ter ultrapassado os meus rendimentos, né, financeiramente. Isso é comum, né, dentro do nosso projeto. O consultor, comum, ele entra como MEI, porque é a maneira mais simples, fácil e menos gasto, vamos dizer assim, com imposto. E rapidamente ele já vira para o simples pelos ganhos que isso já proporciona, né? 1 ano e meio. Então, justo dentro desse projeto, que eu tinha imaginado em ser empresário, ter a minha empresa, mas procurar os meus clientes, que não, achei melhor o quê? Eu vou trabalhar dentro da Service, porque eu já tenho uma carteira lá, né? Os clientes da Service vão me identificar para outros, né? Vão me direcionar para outros clientes. Até porque você tem a sua empresa, mas você está carregando uma marca muito forte por trás disso, né? Isso chama muita atenção. E aí, por conta disso, dentro do projeto, os clientes que a gente já tem, os clientes que já indicam, né? Os clientes que já conseguem fazer aquele network para você. Um cliente indica outro. O Assis está com a empresa dele, mas trabalha como franqueado da Service. Então, isso é grandioso para a gente, né? Dentro do projeto. E eu acho que só tende a crescer. E vamos falando agora um pouco do que é ser um franqueado Service, né? A pergunta é bem simples e objetiva. O que é que vocês vendem? Como vocês trabalham e por que a Service, né? Em termos de estrutura. Para você que não conhece o que é ser um franqueado, a gente está falando de franquia, existem níveis de franquia, existem tipos de franquia. Então, para quem está do outro lado, quem está nos assistindo, né, o que é que nós fazemos? O que é que nós produzimos? Para quem produzimos, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco do dia a dia de vocês. Como é que vocês fazem? Pronto, eu vendo segurança com tecnologia, tá? E eu, com isso, tipo assim, eu represento, né, uma empresa, né, que tem 50 anos, mais de 50 anos no mercado, né, que eu tive a felicidade de entrar nessa história há 20 anos atrás, né, e isso, né, tipo assim, tanto é que eu uso muito isso para os meus clientes e para os amigos que querem apostar na ideia de ser franqueado, porque 20 anos, né, se a empresa tem 50 anos, eu conheço há 20, né? E ela está lá com CNPJ forte, firme, é essa segurança que eu passo para o meu, né? Todo momento, para o meu cliente, né? Você não tá contratando um CPF, você está contratando os serviços da Service Eletrônica Defense. Então, assim, o que eu vendo, né? Eu vendo segurança com tecnologia. A questão, né, que a gente vai abordar mais à frente, da inteligência artificial, né? Eu lembro, lá nos primórdios, assim, ninguém usava essa super cerca, né? Que é muito comum hoje na cidade. Eu que trabalhei em Pernambuco, trabalhei em Natal, as pessoas não têm esse hábito da super cerca, né? Fortaleza já tinha. E quem colocou isso no mercado foi a Service, né? Quem colocou a câmera Color, né, que você vê à noite, foi a Service. Então, assim, essas novidades, né, e essa tecnologia, é isso que eu tento mostrar para o cliente. Porque, assim, hoje no mercado, infelizmente as pessoas, às vezes querem olhar para o preço, mas não vê o valor, né, que é o que ela está contratando, né? Que às vezes a pessoa chega lá com um kit armado, um sensor para cá, um sensor para acolá e acabou. Isso vai te dar segurança? Não vai te dar segurança. Então, assim, não é vender só o alarme, não. O alarme é um dos equipamentos que vai te ajudar a dar segurança. Mas eu tenho câmera e eu tenho um serviço embarcado por trás de tudo isso. Não, e vocês, mais do que nunca, vocês dois,
são pessoas que pegaram todas as etapas da segurança eletrônica. Exatamente. Né? Eu também posso me encaixar nisso, porque eu estou há 15 anos nesse mercado, mas vocês pegaram desde aquela épocazinha do sensor com fio que tinha que passar, descer, a gente tinha panoramizador, outras marcas, as câmeras, panoramizador, que era caramba, a gente falou isso há um tempo que ficava rodando a câmera, uma câmerazinha preto e branco, câmerazinha mini câmera preto e branco. Então a gente pegou até hoje e olha quanta coisa mudou, né? Então é uma das coisas que eu queria que vocês falassem, é desse sentimento, que muita coisa mudou, mas tem uma coisa que não mudou, que é o nosso intuito, é proteger o cliente. Proteger o cliente, exatamente. Por que isso? A gente está falando, vamos para o lado comercial, né? Para o empresário, a gente está falando de um cara que luta muito a nível Brasil, né? Sabe quanto é difícil ser empresário no Brasil e luta muito para ter o seu negócio e que em uma noite o negócio dele pode quebrar. Por quê? Porque entraram, roubaram. Lembrando também que quando entra o prejuízo não é só do roubo, é aquele cara que passou um dia inteiro sem faturar, né? E quando a gente fala para a vida do cidadão, é pior ainda se a gente não proteger aquele cara. Por quê? Porque a gente está falando da família dele. Da área residencial, a gente está falando da família dele. Ele, a filha, o filho, a esposa que está dormindo e entra uma pessoa lá e só Deus sabe se está drogado ou não, enfim. Então eu queria que vocês falassem desse sentimento. O modelo atual hoje da segurança eletrônica, né, muitas empresas ou próprios consultores, eles botam 2 sensorizinhos ali e pronto. Acha que está resolvido, né? E vocês são do modelo antigo. É aquele que querem fazer redundância, querem colocar câmera, alarme, agora está entrando IA. Então, eu queria que vocês falassem desse sentimento atual, do que vocês viram também, do que vocês veem hoje como segurança eletrônica, né? Proteção. Exato. Eu, no meu caso, eu vendo, além de segurança, eu vendo comodidade para o meu cliente, né? Vendo o que o cliente precisa ser protegido. No tempo que eu era técnico, né? Eu posso falar isso. A gente... Que ainda né, Assis? O cara não deixa de ser técnico. Técnico, não deixa de ser técnico. Porque tem a visão técnica, ele tem a visão técnica vai do negócio, né? Acompanhando a gente, né? Então, assim, na nossa época, né? A gente vendia sistema de segurança, eu vendi mini câmera, vendi stand-alone, Camilo, naquele tempo, vendi câmerazinha preto e branco, enfim, nessa época aí, para hoje, a tecnologia que a SEBS tem hoje, né? As outras empresas têm, mas normalmente as outras empresas elas acompanham a SEBS. A SEBS lança um produto no mercado e a empresa X ou Y ela vem para acompanhar, né? Para copiar o nosso modelo. Então, assim, vendo o que a gente tinha antigamente, vendo o que nós temos hoje, nós estamos um passo à frente das empresas aqui a nível do Ceará. Isso eu posso falar com veemência no assunto. Por quê? Porque como eu rodei em algumas empresas, eu vi que, eu vou falar aqui bem básico aqui, por exemplo, pela central de monitoramento. A central de monitoramento da SEBS hoje é uma das maiores, né, a nível de Ceará e Norte e Nordeste. Né? Por quê? Porque eu conheci as outras empresas. A central de monitoramento da turma é muito pequena, né? A nossa é gigantesca. Nós temos 2 andares de central de monitoramento. Eu acho que vale até ressaltar, Cis, que ano passado a gente teve um crescimento muito bom da quantidade de franqueados, quantidade de clientes. E uma das coisas que nós não ficamos quietos é quanto mais clientes eu tenho, mais estrutura eu tenho que ter, mais pessoas trabalhando. Isso, e antes a gente tinha um andar de central, só que a quantidade de clientes nossa aumentou, não só aqui no Ceará, no Maranhão, no Piauí, no Amazonas, né? Enfim. E aí a gente fez mais um andar de central, hoje tem mais pessoas trabalhando, gerador, links redundantes, né? Então, cabe falar também da estrutura dessa empresa que nós representamos, né? Exatamente. Hoje para mim como franqueado, consultor, né, dono da minha empresa de segurança, a SEBS é a melhor, né? Tanto no termo tecnologia como no termo de tempo de mercado. Eu escutei isso de um novo franqueado nosso, o Eudes, né? Eudes e a Flávia. Ele falou assim, rapaz, eu queria entrar nesse mercado, só que eu pesquisei algumas empresas, inclusive visitei algumas empresas e escolhi a SEBS. Pela estrutura, pela maneira que eu fui recebido, né? Acho que lembrei o Eudes, na época eu trouxe inclusive foi você que trouxe ele, né? Pra cá porque eu sabia. Falou, então, pela maneira que eu fui recebido, pela estrutura, pela marca forte que tem, por ser uma empresa séria. Então, realmente, a gente está bem à frente do mercado. E justamente isso, né, Luiz? E também perguntando a tua visão sobre como era a segurança antes e como é. A gente, inclusive, particularmente, tem muito essa conversa, né? Você fala, Camilo, tem empresas que colocam ali 2 sensores, 3 sensores, um sensor e acha que protege o cliente. Fala um pouco da tua visão também referente a isso. Por exemplo, a gente com 20 anos, né?
no mercado, a gente vê toda essa evolução, né? Acompanha lá, né? Lá no comecinho, né? Era só as câmeras preto e branca, né? Como o Assis estava falando, você também. E aí quando você vê hoje, né? Uma câmera, ela faz o papel do sensor. Isso. Né? Então, assim, como a tecnologia ela vem avançando e a Service abraça isso, né? Que antes você colocava uma cerca, colocava um sensor de barreira, né? Eram muitos equipamentos, muitos né? equipamentos, hoje um muita equipamento infra, faz um trabalho né? de vários que faziam antigamente, né? Inclusive mais assertivo. Com certeza, né? Hoje, Luiz Campos, existe a questão dos disparos falsos, né? Às vezes porque um galho batia numa cerca, né? Vento, chuva. Ou que um gato passou por uma barreira e aí gerou um disparo. E a câmera ela vai tirar essa dúvida, né? Porque ele vai funcionar como um sensor e ele vai disparar ali o teu sistema de alarme e a central vai visualizar isso, né? Então ela vai conseguir detectar se é falso ou se é real, né? Então é até importante você frisar isso, né? Então quer dizer que o papel hoje do franqueado, ele é a venda e o acompanhamento do cliente. O restante a Service entrega tudo. Estrutura, equipamento, central 24 horas que você fazer, citou, só trazer o cliente para a Service. técnica, a própria parte operacional, que são os nossos vigilantes. Então, hoje o papel do franqueado é a venda. Exatamente, comercial. É a venda, é fazer o network, tá ali com o cliente, contato, bater porta. E assim, eu gosto sempre de bater muito, você falou do gerador assim rapidamente, e eu quero frisar sempre a importância disso, tá? De a empresa ter dentro um gerador que numa falta de energia, o teu sistema ele vai continuar sendo monitorado. A gente teve porque isso essa semana, né? Exatamente. Semana. Então, assim, é importante você saber quem você está contratando. Vocês que rodaram outras empresas, né? O Assis até falou rapidamente. Tem toda essa estrutura. Sem essa estrutura que nós temos hoje, a gente conseguiria escalar como a gente conseguiu esse negócio? Não conseguiria. Não. Até porque, assim, eu estava até conversando com o Assis, né, um pouquinho antes. Eu lembro que lá em 2023, antes do projeto, eu estou falando do primeiro semestre, então, a média de contratos, né, ela era 1/4 do que é hoje, né? 1/4 do que é hoje. Então, você fazer aquele número, multiplicar por 4 mês, é muita diferença, né? Então, assim, o formato ajudou muito, né? Porque aí, voltando um pouquinho lá, a tecnologia ajuda demais. A tecnologia ajudou, claro, ela demais, melhorou né? muito desde aquela época, apesar que a gente está falando de 2 anos, né? Mas mudou muito, né? Porque quando o projeto começou, já existia a linha sem fio, né, de alarme. Na verdade, estava iniciando. Que a gente iniciou naquela época, que a gente tinha um consultor, o próprio Cristiano como consultor, e a gente iniciou, era uma aposta, apesar de, né, em outras cidades já estar rodando com outras empresas, mas era uma grande aposta. E a gente ensaiou em alguns momentos esse modelo. A gente trouxe algumas marcas, né? E não casou muito até que veio, inclusive vou citar aqui a Intelbras, que é uma parceira nossa, né? E a gente começou a trabalhar forte, nos ajudou com treinamentos, acompanhamentos, enfim, e a gente começou a startar isso. Isso deu velocidade no nosso trabalho, né? Instalação rápida, modernização, manutenção online, né? Isso nos ajudou. Mas por trás disso tudo, se eu não tivesse essa tecnologia, né, se eu não tivesse essa estrutura, talvez eu não conseguiria escalar só com a tecnologia nova do momento, né? O que fez com que a gente chegasse, né? E vamos almejar mais ainda clientes, foi justamente isso aí. Hoje, Camilo, tem muita empresa que ainda trabalha nos campos com a modalidade de colagem de fio. Passar fio colado na parede, ainda tem muita empresa que trabalha assim. A Service não trabalha mais assim, né? Nós temos um modelo de negócio inovador, né? Nosso sistema é todo sem fio, lembrando não só do sistema sem fio, mas da garantia que ele vai te dar numa casa de fonte de energia da central de alarme, baterias aí do nosso equipamento de 2 a 3 anos, né? A garantia dada pelo fabricante, que o nosso cliente ele não paga por isso, a Service banca, né? Para
para os clientes. Sem falar, você tocou um ponto bacana também, que foi justamente nas câmeras, né? Hoje tem uma câmera chamada Fisheye, que ela tem visão, que faz trabalho de 5 câmeras. Panorâmica, né? Uma câmera muito boa. O que é importante, né? E eu gosto sempre de bater nessa tecla, que é importante o cliente, que ele está fazendo uma cotação, é importante que ele compare banana com banana, maçã com maçã, morango com morango, e entender o projeto de fato, para não estar comprando gato por lebre. Né? Então, assim, é importante que o cliente ele não vá só pelo preço, ele vá pelo valor da proposta. O que é que aquela proposta está te oferecendo de segurança? Né? O que é que tem de tecnologia embarcada naquela proposta? Era isso que eu ia perguntar, né? Na próxima pergunta. Aonde essa tecnologia ela ajudou vocês a vender mais ou melhor? Né? A gente falou inicialmente da tecnologia sem fio, mas a gente já está entrando numa nova era da segurança eletrônica, que são as IAs embarcadas nas câmeras, né? E para isso, inclusive a Service ela oferece muitos treinamentos para quem é franqueados, né? São treinamentos de rotina, não é só você entrou como franqueado e entrou e vai vender, né? Na verdade, não. A gente tem treinamentos constantes, a gente lança produtos, mas antes de lançar produtos, nós testamos e damos treinamento para que o franqueado vá para a rua. E aí eu queria entender de vocês aonde é que essas tecnologias elas estão ajudando vocês a escalar. Se escala em quantidade, se escala em ticket médio para o cliente. Como é que vocês estão abordando com essas novas tecnologias, né? Eu, particularmente, né, eu sempre gostei muito da redundância. Né? Eu não... Usa até hoje, né? Usa até hoje, assim. É importante, né? E é uma coisa que vem da minha escola, né? Então, assim, assim, quando, por exemplo, a comunicação, ela vai ser via internet, mas tem que ter ali um GPRS, né? Tem que ter uma outra forma de comunicar se uma não funcionar, né? Assim é um sensor, assim é uma câmera, né? Então, assim, tudo que você tem de tecnologia está aí. Né? Você tem que saber como usufruir, né? E você tendo a oportunidade de mostrar isso para o cliente, aí sim, você vai ver que na realidade aquele valor que teoricamente, aquele preço é um pouco maior, na verdade vai estar garantindo muito mais ao cliente. Total. Né? Porque vai ter muito mais valor embarcado ali. Tem algum caso de cliente, Luiz, hoje que você já ofereceu uma tecnologia diferente, mesmo que seja sem fio ou uma AI que casou muito bem com o que ele queria? Tem algum caso específico que tu consiga lembrar agora? Sim. Assim, por exemplo, né, tem um cliente nosso, né, que já tem bastante tempo, que era do concorrente, acho que lá mais ou menos em 2020. A gente pode citar o que? De Mossoró, né? Acho que foi Sobral e Juazeiro. Não, tá Crato, né? Exatamente. Tá em negociação. Esse já foi criado, né? Esse já na verdade, assim, até os que não tinham, né? Porque assim, eu tanto posso oferecer o equipamento, né, com a IA, né? Legal, ou posso aproveitar a estrutura do cliente para embarcar a IA dentro do equipamento dele, né? Então, assim, você pode chamar o profissional, né, o representante da Service, que ele vai ver o melhor caminho, né? Um caminho que seja bom para todos os lados. Agora, uma dúvida, né? Para você oferecer, você tem que adquirir conhecimento. Sim. Tem que adquirir. Dentro do projeto Franqueados, né? Como é que vocês adquirem esses conhecimentos para que você possa oferecer o de melhor para o cliente, protegê-lo, que sempre vai ser o primeiro lugar, mas com certeza também lucrar com isso, né? Que a gente tem a lucratividade, né? Como é que vocês aprenderam com isso? Como, quando, se é dentro da empresa, vocês buscam conhecimento fora? Como é que a gente age nesse formato? No meu caso, né, eu gosto muito de sempre ir nas distribuidoras que eu tenho acesso, saber como é que o que é que tem de novo no mercado, estudar, até porque a Service em si, ela já proporciona para a gente equipamentos. Lá na empresa tem lá umas malas que a gente pode utilizar, né, para demonstração. Sala de treinamento que a gente traz profissionais de fora também, tudo né, a Service tem, né? Nesse caso, para mim é bem tranquilo, porque eu já tenho um conhecimento já de algum tempo, que nem o nosso amigo Luiz, mas sempre é bom você buscar algo não esperado pela Service. Você também dá uma pesquisada, né? Pegar o datasheet ali do equipamento, folhear, ver o manual, né? Procurar o que há de melhor para você ter uma noção, e além dessa busca, né, por conhecimento, né, a empresa, né, ela, por ter vários parceiros comerciais, né, como a Intelbras, né,
e outras, né? Ela te oferece esse treinamento. Então, assim, para você oferecer algo diferente para o teu cliente, você tem que participar desses treinamentos, tem que entender, porque eu falo sempre. Porque senão você vai oferecer o básico. Exatamente. E a Service consegue te proporcionar esses treinamentos, esse conhecimento. E eu acho que pro franqueado, ser um franqueado completo, ele tem que ter o chá. O que é o chá? É o conhecimento, que é fundamental no nosso segmento, né? A habilidade, né? Saber orientar o cliente, mostrar para o cliente o que é que ele está adquirindo. Não basta você ter conhecimento se você não sabe orientar, né? Exatamente. Ter a habilidade de como isso aqui vai funcionar. E a atitude, né? Mostrar para o cliente que aquilo é importante para a empresa dele. Total. Né? Porque assim, a Service, além do que a gente está conversando aqui, ela tem controle de acesso, né? Que você pode plantar lá na tua empresa, né? O funcionário abrir, vai ficar lá registrado. Empresa, condomínio, né? Torres, né? Hoje com inteligência artificial. Com inteligência artificial, onde ele vê ali aglomerações. Então, assim, tem muita coisa, né? Tem muita tecnologia dentro da empresa que a gente representa, que o cliente que está na outra ponta, ele tem que saber que existe. Porque às vezes ele nem sabe que existe. E eu acho que é um grande diferencial da Service isso, né? Hoje nós temos empresas que cuidam só de rastreamento veicular. Nós temos empresas que cuidam só de portaria inteligente. Tem empresas que tratam só o alarme monitorado. Tem empresas que botam só controle de acesso. Hoje a Service é um hub de negócio. Então, nós escutamos, eu sempre falo, nós não somos tiradores de pedido. Nós prestamos consultoria ao cliente. Então vamos lá, nós escutamos o cliente, sabemos as dores para que a gente possa passar o remédio. E o que é interessante da Service? A Service tem um remédio para tudo. O cliente quer controle de acesso? Eu tenho. O cliente quer alarme monitorado? Eu tenho. Quer englobar IA? Eu tenho. Quer proteger o veículo dele? Eu tenho. Quer telemetria? Quer relatórios no veículo dele? Eu tenho. Quer portaria remota? Quer portaria remota? Eu tenho. Só que o que vocês estão falando aí é muito importante. Para que você ofereça, você tem que ter conhecimento. E isso, dentro do projeto Franqueados, nós damos esse conhecimento justamente com parceiros. Internamente também nós temos técnicos, né, e o próprio comercial que dá esse treinamento. Então, você que quer ser um franqueado, que vai ser um franqueado um dia, a Service ela gera esses treinamentos de maneira constante. Você não entra e fica ali perdido, né? A gente faz um acompanhamento para que você possa oferecer todos os serviços. E o detalhe importante, quando o franqueado entra na empresa, ele entra inicialmente com dois serviços, né? O alarme monitorado e o rastreamento. Mas depois ele vai pegando conhecimento para uma portaria, depois vai pegando para uma telemetria, para controle de acesso, dentre outros, né? O importante de tudo isso aqui, Camilo, é quando você vai buscar o cliente para trazer para dentro de uma empresa que nem a nossa, que é conceituada, líder de mercado, protege mais de 100 mil pessoas, né? Então, assim, eu acho que o grande diferencial é quando você busca o cliente, é você levar até a nossa unidade, levar até a nossa central para ele conhecer a nossa empresa, ver o tamanho da nossa estrutura. Porque quando o cliente ele vê isso, eu até digo, se você quer conhecer a Service, eu lhe levo lá. Você está convidado a tomar um café conosco, né? Eu faço questão assim, de levar o cliente da empresa. Conhecer a empresa. E eu vou mais além. Eu peço para o cliente, rapaz, procure a nossa concorrente. Veja o tamanho da estrutura que eles têm, veja o tamanho da nossa. Nós estamos sempre um passo à frente. E o futuro franqueado também. Vem conhecer a Service, vem ver a estrutura. É isso que eu ia falar, né? Não, hoje a gente não trabalha somente para os clientes, né? Eu tive um franqueado que estava na dúvida e rapaz, vamos conhecer a empresa. Hoje você conhece a empresa pelo nome que tem, né? Mas vem conhecer um pouco da estrutura da gente também. No começo, Camilo, até teve consultores franqueados, né? Que você fazer parte, que perguntou qual era a pegadinha, lembra? Perguntou, tem. Né? Pensando que não Isso era realidade. A gente fez um evento em Fortaleza e nesse evento a gente conversou, mostrou, né, marca, modelo de negócio, ganhos, estrutura que nós damos, né? E aí o consultor levantou, pediu a palavra e fez a pergunta, né? Eu queria saber qual é a pegadinha, porque tá tudo muito bom. E a realidade é como eu disse, né? Aqui ninguém tá para contar a história bonita. A gente está contando a realidade, a história real, principalmente de vocês que estão com a gente há muito tempo, né? E aí, pegando essa situação, queria escutar do Assis, né? Assis, hoje, e aí já
Cristiano é o nosso recordista de mensalidade, né? Boa. Eu queria saber qual foi o valor da tua maior mensalidade vendida. Porque quando a gente está explicando um pouco do modelo franqueado, né? O que é que nós fazemos, o que é que nós vendemos, né? Mas agora eu queria saber até onde a gente pode chegar, né? Não tem limite, viu, Camilo? Não tem limite. Eu lembro que quando eu entrei no um dos meus primeiros contratos foi 1.600 a mensalidade, né? Isso vezes 4, salvo engano, numa matemática, eu sou ruim de matemática, dá uns 6.400, né? Depende muito do negócio, né? Dentro desse modelo de negócio a gente tem bonificações, premiações, campanhas, né? Assim, não é tão fácil. Você tem que trabalhar o cliente, o dia a dia. Esse recorde, como você falou agora aí, esse cliente eu estou trabalhando ele há quase um ano, né? Então, foi uma mensalidade de 2.900, né? Que foi uma mensalidade muito boa. Muito alta. Para quem conhece o mercado, né? Que tem um ticket médio ali entre 300, 400 reais, esse é o ticket médio. E você fechar uma mensalidade de 2.900 é uma mensalidade muito alta, claro, né? Você fez um baita projeto para chegar num patamar desse. E para fazer um projeto desse, volta o que a gente estava falando. A gente estava falando de conhecimento. Tem conhecimento. Eu, Luiz Campos, aqui a gente estamos aqui. Eu não sou um dos primeiros, né? Mas peguei, como gosto de dizer, como o nosso diretor falou uma vez, nós estamos bebendo água limpa, né? Da primeira leva do projeto. Então, assim, não é tão fácil. A gente tem que ter um certo conhecimento para fazer um projeto dessa magnitude, né? Um projeto grande, um projeto que englobou aí desde a venda do alarme, veio as câmeras, veio inteligência artificial, né? Então, dentro desse projeto, nós temos IA, alguns nós serviços temos alarme, adicionais, nós temos câmeras, seguro, monitoramento de imagem, tudo isso está dentro desse serviço, monitoramento, que é o mais importante de tudo isso, é o monitoramento com o nosso apoio, né? Então, diante disso, é um projeto muito, muito difícil, né, de se... E esse foi o maior seu? Você tem que trabalhar o dia a dia, foi o maior até agora. O Assis, ele tem um ticket médio muito bom, né? A gente já teve, por exemplo, esse mês, mensalidade de 700, 500, 900. Então, de novo, pessoal, para ter um patamar de mensalidade como essa e uns ganhos como esse, você tem que ter conhecimento, né? A gente não está aqui falando de dinheiro rápido. Né? Pode acontecer, tá? Inclusive, dentro desse projeto é bacana que existe essa possibilidade. Vem aquele cara com sede, que tá na rua, tá trabalhando, que é o caso do, por exemplo, vou citar o Salah, que no primeiro mês dele já teve um bom ganho, no segundo, no terceiro, e hoje são ganhos fenomenais, né? Pode, mas não é o mais simples, né? O que a gente está falando aqui é de receita previsível, né? Isso a gente consegue ter como franqueado, ter uma receita previsível. Você consegue mensurar diante do seu trabalho quanto você quer receber. A gente falou de metas. A empresa ela não te impõe uma meta, mas você tem uma meta. Ou de quantidade de contratos, ou de quantidade de valor, ou de quanto você quer receber. Você leva a sua meta para a empresa, né? Você que leva. Acho que esse é o bacana. A responsabilidade é sua. É você que traz a sua meta. A sua meta pode ser uma, a do Luiz pode ser outra, né? De acordo com o que quer ganhar. Claro que todo mundo quer estar lá em cima, tá ganhando muito. Mas a gente sabe que existe sazonalidade, né? Existem. O bom, Camilo, disso aqui é que a empresa ainda te proporciona bonificações, né? Isso. Né? E as bonificações ela vai desde uma mensalidade a mais, né? Combustível, né? E assim, né, em relação às estratégias, né? Você, tipo assim, quando você pega projetos menores, né, que vai ter lá uma mensalidade ali de 350, 400 reais, a chance de fechar é mais rápida, né? Como ele estava falando. Sim, que a mensalidade é mais alta. É por isso que eu disse que dá para ganhar rápido. Exatamente. Dá para ganhar rápido, exato, se você for bater nesses pequenos, né? Tipo assim, essa foi a minha estratégia lá em 2006. Como eu não conhecia a fundo, eu não tinha tanto conhecimento, tinha aquele primeiro conhecimento porque passei por um treinamento, né, pela empresa, né, pela Service. Então assim, esse aqui eu tenho segurança em fazer. Então foi o PAP, foi bater em cada porta e tal. E aí eu consegui bater meta no primeiro mês, né? Porque a minha estratégia foi o quê? Foquei no pequeno. E aí depois foi aumentando. Agora já posso ir para cá, posso ficar depois de ir para cá. E aí vai. E aí que é legal, né? Então, como franqueado Service, né? Você tem a possibilidade de trabalhar para todas as áreas. Sim. Você consegue trabalhar para o pequeno, para o médio e para o grande. Sim. Então, Camila, eu quero fechar muitos contratos. Normalmente, a sugestão que a gente dá é que vá trabalhando os pequenos, porque o pequeno também precisa de segurança.
né? Aquele cara, principalmente o pequeno, que está montando a empresa agora, que houve um investimento muito alto, que existe o payback daquele investimento. Então ele não pode, no meio do caminho, ter alguém que atrapalhe ou alguém que surpresa, né? Eu costumo dizer que todo mundo que vai abrir uma empresa hoje, dentro do orçamento dele está a segurança. A segurança ela tá inclusa nisso. Então, o consultor franqueado ele pode atender o pequeno, médio, grande, a residência, né, indústrias, enfim. O que eu queria perguntar para vocês também, né? Diante desse cenário, né? O Luiz está há mais tempo, mas você também está há muito tempo. E o que é que vocês visualizam, né, que mudou desde o início de projeto? A gente está aí completando, desde 2023, a gente está completando 3 anos de projeto. E o que é que vocês acham que mudou em tudo? A gente vai falar de estrutura, pessoas, né? O que é que vocês acham que mudou desde esse início do projeto? O que era incerteza deixou de ser incerteza, né? Boa. Isso eu acho que é a maior mudança, né? A gente vê pela quantidade de franqueados que a gente tem hoje. Quantidade de vendas. Quantidade de vendas, né? Consequentemente, né? Consequentemente, né? Porque se você, dentro do projeto, você vê mais pessoas apostando naquilo ali, você vai ter um movimento maior. Pessoas treinadas, né? Porque a gente poderia pegar uma grande quantidade, colocar ali, e sem treinamento talvez não teria tanta quantidade, assim, a quantidade de vendas que a gente tem hoje. Mas hoje, com muitos consultores franqueados e consultores franqueados treinados, que a empresa Service, ela fornece isso, né? E tem que ter esse cuidado para com o cliente, né? Por isso que é importante o treinamento, de segurança, né? Exatamente. A gente cuida de segurança. E aí, então, assim, o que eu vejo, a mudança é isso. O que era incerteza, ele hoje é uma certeza, né? Qual é a certeza? Né? Se você trabalhar, você vai ganhar. Sim. Se você não trabalhar, você não vai ganhar, né? Então, essa é a grande certeza do negócio. E o mercado tem muito espaço. Tem muito espaço. Toda hora você está andando na rua, você vê alguém abrindo um negócio, né? Então, assim, ou as abrindo possibilidades... mais um, ou né? abrindo mais um. Ou e se aí, mudando de um apartamento para uma casa, de casa para apartamento. Por isso que é importante né? o relacionamento. Porque aquele cliente que tu vendeu, como acontece até hoje, tem cliente que eu fechei em 2007, que ainda me ligam quando vão abrir negócio. Luiz, qual é a tua principal fonte de venda? A minha pergunta é sobre origem, né? Tem franqueados que utilizam PAP, tem franqueados que utilizam network, tem franqueados que trabalham tráfego pago. A do Luiz Campos, qual é a tua principal? É a indicação do cliente, dos meus antigos clientes, né? Esse, assim, eu considero até uma venda praticamente certa. Total. Né? Para mim é a mais certa essa. Porque o cliente, né, ele já tem o serviço, então você está indicando, ele está dizendo lá para o amigo dele que funciona, né? Então você já tem ali 2 vendedores. Você é o consultor e você tem um vendedor. E gera referência também, né? Exatamente. Gera referência. Então, assim, mas eu acho que todo caminho é válido. E assim, então para mim não posso só esperar mas é muito pelo meu questão cliente, de perfil, né? Mas eu gosto muito do PAP, porque o PAP, a chance de não ser uma concorrência é maior. E o Luiz é um prospectador nato, tá? Isso aí eu sempre acompanhei. É verdade, o Luiz ele então, faz 20 anos que eu gosto, até assim, porque eu gosto de gente, né? Então, assim, quando a gente bate numa porta, a gente acaba batendo um papo, né? Antes de vir para cá, eu cheguei no cliente 10h30 da manhã, saí de lá 12h30, né? Então é legal, porque quando o cliente ele fala dor, é mais fácil você montar o projeto corretamente, né? E no teu caso, Assis, né? Desde quando você iniciou, que era uma aposta também, né? Você saiu de uma outra empresa como CLT e aí veio para a Service como um consultor franqueado com a sua própria empresa. E o que é que mudou desde aquele momento para cá hoje? E a segunda pergunta é qual o teu maior meio? Se é a prospecção, se é também um network, se é cliente, se é tráfego pago, enfim. Assim, a gente já tem um certo tempo de mercado, né? E aí eu também tenho, como o Luiz Campos falou aí, eu já tenho uma carteira de alguns clientes que me indicam, né? No meu modo de prospectar, eu gosto de, como eu ando mais de moto, eu paro na rua, vejo uma obrazinha, já desço, me identifico, dou panfleto, pergunto quem é o engenheiro, tem o suas parcerias, né? Tem uns parceiros, quem é o proprietário do local, né? Então, assim, nessa aposta, Camilo, como você falou aí, eu saí de uma empresa que era CLT, né? A minha história foi bacana, que eu morava na Caucaia, e aí, como CLT,
eu me garantia, por exemplo, eu tenho uma garantia de um salário fixo aqui e um valor de comissão, né, mensal. Já, digamos que eu já estava com a base mensal já estabilizada, mais ou menos. Quando eu abri mão disso aí, eu pagava um valor X de aluguel, que era um valor baixo. A minha filha estudava numa escola municipal, né? Eu não pagava aluguel, que a casa era minha. E aí eu vim morar próximo da Service, né? Pagando um aluguel altíssimo, que o Luiz Campos até lembra que o valor é... A gente gosta muito de conversar, eu e ele, né? Não pagava a escola da minha filha, vim pagar uma escola também que não era tão barata, que era no bairro lá do Meireles, ali. Ou seja, o projeto franqueado também te proporcionou isso, né? Eu abri mão de tudo, tive coragem também de encarar. Eu sempre dou muito o seu exemplo, porque você é um cara que tinha tudo para estar ali no CLT tranquilo, porque tem conhecimento técnico, tem suas parcerias e consegue estar vendendo. E aí, hoje, tem quantos anos, Assis? 49. 47. 49 anos. Quanto mais velho nós ficamos, pior a decisão, porque a gente quer ficar mais confortável. E vocês dois tiveram, né, e isso é engrandecedor, essa coragem de sair do conforto. Conforto, E os dois acertaram. Mas, Camilo, eu posso te falar, cara, confortável eu tô agora. Isso é legal. Porque assim, você tem uma estabilidade financeira, digamos, de CLT, todo mês tem aquele valor ali para receber, uma comissão vendendo ou não, e o pior de tudo, cara, é você ficar ouvindo do teu patrão, cadê o contrato, cadê isso, cadê tem que começar e terminar aqui, cadê reunião? Hoje não, hoje eu trabalho o meu dia a dia, participo de reunião, porque pela Service eu gosto de participar das reuniões. São didáticas, né? Participar dos treinamentos, né? Até porque são reuniões e treinamentos lucrativos. A gente está aprendendo. E vai vender mais. E a pressão ela passa a ser interna, da tua empresa. Da minha empresa, né? Da tua empresa. Se eu não trouxer, eu não ganho. Né? E é por isso que é importante. Você estabelecer metas para seguir no trilho certo. E vamos lá, a gente já está concluindo aqui nosso bate-papo, né? Está sendo muito engrandecedor, tenho certeza, para quem está assistindo também. E essa parte é uma parte principal, né? Eu queria que vocês passassem para o público que está nos assistindo qual é a sugestão, qual é o conselho que você passa para quem quer ser um franqueado Service, né? Bacana. Se vocês estivessem começando hoje como franqueado, o que é que você faria? Por onde começaria? Legal. Né? Por onde começaria? Então, eu queria escutar de vocês isso que vai ficar, vai engrandecer demais para quem está querendo entrar nesse projeto, né? Eu penso que todo dia a gente tem que fazer essa pergunta. Todo dia. Né? Eu acho que todo dia você tem que fazer essa pergunta. Onde é que eu quero chegar? Mas hoje você tem a experiência, eu posso dizer que o Luiz Campos e o Assis hoje ele tem o feeling, às vezes você consegue dizer, esse cara vai fechar. Quem está começando, principalmente para quem não é do mercado, Luiz Campos era corretor de imóveis, né? E o cara está querendo mudar o cenário dele, está querendo uma renda melhor em um mercado que só cresce. O cara está começando agora. Vamos pegar aqueles novos franqueados que estão ali na sala com a gente, né? Qual o conselho que vocês dão para quem está iniciando? Né? Por onde começar? Se eu entendi bem a pergunta, né? Vamos lá. Se eu tenho um mar de opções aqui, né? Eu posso ser corretor de imóveis, eu posso ir atrás de outro emprego CLT, eu posso ser franqueado da Service, né? Quem é corretor de imóveis, né? Se não é muito antigo, quem é corretor de imóveis muito antigo, tem sempre aquela clientela ali, então ele vai conseguir manter. Quem vai começar na corretagem não vai ter tanta facilidade assim, né? O mercado é muito puxado. O que é que eu posso dizer com certeza, né? Todo mundo precisa de segurança. Tá? Então, se você está buscando uma renda, que eu te digo com certeza que você vai ter essa renda, né, fazendo o trabalho, com segurança eletrônica. E nesse projeto que a Service proporciona. Então, assim, se não tivesse opção alguma, me aparecesse essa oportunidade de ser consultor, franqueado, né? E sabendo que todo mundo, né, que a cidade, né, infelizmente, quanto mais violenta fica, né, acaba gerando outros tipos de oportunidade, que é o ramo de segurança eletrônica,
eu iria para a segurança eletrônica. Eu fiz essa opção há 20 anos atrás. Mas o cara que já comprou essa ideia, que ele entrou, hoje ele está iniciando com a Service, quais seriam os primeiros passos? Primeiro, adquirir conhecimento. Né? Importante. Segundo ponto, prospectar. Né? Porque quanto mais possíveis clientes novos, né? Quanto mais propostas você lançar ao mercado, você vai ter esse retorno. Né? Então, eu acho que, primeiro, ter o conhecimento, entender o que é que tu vai oferecer. Segundo, prospectar bastante. Prospectar em todo canto. Tu vai para uma roda de amigos, amigo, eu agora estou trabalhando na Service, se tu conhecer alguém que precisa aqui do rastreamento, que precisa aqui de uma segurança da casa, da loja. Então, assim, botar a boca no trombone mesmo, né, para que a coisa venha o mais rápido possível. Eu acho que cai muito no chá que você falou, né? Sim. Primeiro conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho, é o chá. É tomar um chá todo dia ali, é ter o conhecimento a empresa te dá a oportunidade de conhecimento, mas é importante também fazer o que a CIS faz, também buscar outras fontes, porque quanto mais, melhor. Eu lembro quando eu comecei lá atrás, né? O que é que eu preciso aqui? Qual é o basicão aqui? A central de alarme, sensor, blá. Isso ainda funciona, né? Ainda funciona. Muito. Então, assim, eu acho que o que eu digo é ter sangue no olho mesmo, né? Que quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. E sem essa teto, é uma né? Sem teto. Sem teto. Acho que é importante. Outra, ajudando vocês aqui com o conselho que eu daria é que você procure conhecimento, mas no primeiro momento você não procure tanto conhecimento, porque isso meio que vai embaralhar. Quando a gente fala do mundo de segurança eletrônica, a gente está falando de tecnologia. E diferente de antigamente, os equipamentos eram poucos, né? A gente tinha ali o kit alarme, a gente tinha o kit câmera. Hoje em dia tem tecnologia em segurança eletrônica para tudo. Outra coisa, Camilo, para tudo, né? Por isso que eu falei lá no começo, a questão do pequenininho ali, ó, para você ir fazendo volume. E se você for colocar no papel, né, a quantidade de um equipamento, um sensor de segurança, né? Tem várias tecnologias. Tem sensor para aberta, área fechada, né? Sensor de cortina, sensor magnético de porta. O que eu daria de conselho hoje para o novo franqueado que está entrando, porque eu sinto a dor de quem está lá. Eu imagino assim, no meu caso, né? Eu sou consultor há muito tempo. Né? Já estou no ramo de segurança há bastante tempo. Digamos que eu fosse sair hoje da segurança eletrônica para vender carro. O que é que eu faria? Eu não sei nada de vender carro. Você vai buscar, né, o conhecimento para isso. Eu buscar, né, o conhecimento, e eu procuraria sempre estar colado ali em quem já tem um pouco mais de experiência. Isso é uma ótima dica. Então, para a turma que está entrando, para ser novos franqueados, né, para fazer parte do time, estudar um pouco da área de segurança, né, conhecer o equipamento que você quer vender, se quer se especificar em vender alarme, vender rastreamento, né? Vender portaria inteligente, remota, né? Vender controle de acesso. Muito do perfil do cara, né? Tem uns que, por mais que queiram entrar no projeto, mas ele cabe muito com portaria inteligente, né? Tem outro que já é mais para a área de rastreamento veicular. Isso. Tem consultor nosso lá que já está mais voltado para essa área. Então, assim, sentindo a dor de quem está começando agora, que eu vejo lá os franqueados, é isso aí. Procurar, por exemplo, eu acho que mais fácil para quem está agora, que é a nossa gama, Luiz, é vender o alarme, que é o mais fácil da gente vender. Né? Procura vender o alarme, e aí tá sempre ali próximo dos consultores que tem um pouco mais de experiência. E detalhe, nunca, eu vou dar essa dica aqui como franqueado antigo, nunca venda sem uma inspeção de um franqueado mais já está conosco lá um tempo. Não, eu digo ainda mais. Facilitar para o consultor que está chegando. Eu digo ainda mais, né? O A6, eu tenho 20 anos, o A6 tem mais de 20 anos no segmento. E todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Todo dia. A gente pergunta. Então, assim. E onde é que o consultor mais erra no início? Eu acho que é na ânsia. Na ânsia de vender, ele acaba atropelando as fases, o processo, né? Que existe, né? Existem as fases de Camilo, eu vejo que onde o consultor mais erra é em dimensionamento de projeto. Né?
Às vezes o consultor, ele faz uma medição. Eu gosto de falar que a gente faz uma análise de risco, né? Outros consultores fazem estudo de segurança, né? Nesse estudo de segurança, a visão que a gente tem que ter é uma visão bem básica do negócio. Por exemplo, eu chego num local que tem acesso de janela, porta, né? Como a gente gosta de trabalhar com redundância são 2 disparos, né? Disparou a porta de entrada mais o sensor interno. Então, esse estudo de ambientes que o consultor precisa estar preparado para que ele não erre no projeto. Então, aí é onde está o primeiro passo para um consultor fazer um bom dimensionamento. Tá. E para a gente também ir finalizando, né? Para o consultor que está em outro mercado, para o consultor que está em outra empresa de segurança, por que a Service e por que o mercado de segurança eletrônica? Primeiro, né? Acho que a Service, ela já, pelos seus mais de 50 anos, ela já transmite essa questão da expertise em segurança. Segurança no recebimento, né, cara? Não é toda empresa que dá essa segurança de receber o que você vendeu também, né? Ponto importante isso aí, viu, Camilo? Você sabe que você vendeu, você vai receber. E eu, na verdade, eu coloco também, além de você estar dentro de um grupo, né, que tem essa expertise, que tem todo esse tempo, né, você vê que mesmo com esse tempo, como você colocou lá no comecinho, é uma empresa que ela continua a buscar novas tecnologias, né? E buscando novas tecnologias... Novos modelos também, né? Abre mais possibilidades de fechamento de negócio, né? Como você está falando, a Service é um hub, né? E aí, por que vi? Porque a Service é grande, porque a Service inova, né? E pode, né, te dar a possibilidade de aumentar a tua qualidade de vida, né? Seja financeiramente, né? E profissionalmente e principalmente, né, do lado ali da tua família, tu poder curtir, tu poder dar esse apoio dentro do que tu vai receber. Tem mais espaço, tem mais tempo para a família, de maneira também estratégica, tá trabalhando de uma maneira mais leve, né? E você conseguir faturar com isso. É importante. Você trabalha... Saber dividir aí os, né? Tem que trabalhar, tem o lazer, tem a necessidade, né? Tem a família. Quando você trabalha de uma forma leve, Camilo, você trabalha mais tranquilo, você consegue prospectar melhor, você consegue trazer com mais facilidade os contratos, né? Como você falou, para uma pessoa de um outro ramo, né, que quer entrar no ramo da segurança, se quiser vir, venha, porque a Célula te proporciona treinamentos, né? Consegue te acompanhar. Inclusive, você é um que vai com o consultor para fazer o dimensionamento, para ensinar. Quem já é da área, tá mais fácil. Por quê? Porque você já conhece, nem que seja um mínimo de conhecimento de segurança, mas você já está numa empresa que vai te proporcionar conhecimento a mais. Mas para quem é da área e quer conhecer a Service, por que a Service, Assis? Você que já esteve em outras empresas e voltou para casa, né? Eu posso falar com veemência no assunto. Não é só questão de tecnologia, é estrutura. Para quem quer trabalhar com segurança, que já é da área, quando conhece a estrutura que a Service tem, opa, eu estava numa empresa X, não chega nem a um terço, sei lá, do que é a Service. A Service, ela tem estrutura para trazer, principalmente para você que já é da área de segurança. Se você quiser vir, venha que você vai ver o diferencial. Nós somos o diferencial. Tá esperando o quê, né? Futuro franqueado. Vem pra Service, né? É isso que eu ia falar, né? Pra gente concluir agora, eu queria deixar uma última palavra. E aí é uma palavra solta, leve, do que vocês imaginam daqui para frente, para a vida profissional, para a vida pessoal. Isso, se vocês quiserem deixar também o convite, né? Eu queria que fiquem à vontade agora nesse momento, é o momento de ficar à vontade para expressar o que vocês querem. Eu acredito que, para mim, a única palavra, né, não é financeiramente, é só gratidão, né, pelo que a Service já proporciona e vem proporcionando para mim, né, como consultor. Gratidão à empresa, né. Eu posso falar que a qualidade de vida, não só minha, mas da minha família aí, é outra, né, o pessoal da minha família sabe disso, né, e assim, eu só tenho a agradecer, Camilo, só agradecer. E se você quiser vir como um consultor franqueado, né, conhecer a Service, venha, porque você vai ser bem atendido,
e você vai com certeza chegar onde nós chegamos. Pode ter certeza. Então, Bruno, pegando o gancho, gratidão, né? Então, eu tenho uma gratidão grande pela Servis, né? E assim, foi na Servis, seja como CLT e agora como franqueado, foi onde como empreendedor, né? Como franqueado, representante, né? Empreendedor, né? Tô muito feliz, né? Sei, né? Que o céu é o limite, né? Tudo vai depender do teu esforço, né? E se você quer fazer uma aposta com uma enorme possibilidade de acerto, vem para a Servis, vem conhecer, como o Assis falou aqui, né? Eu acho que vale muito a pena, né? Às vezes as pessoas não, né? Mas vem conhecer, ver como é que é o projeto, né? Então esse é o convite que eu deixo, né? Para quem quer uma nova oportunidade, quem está pensando no que vai fazer, né? Que tem uma veia comercial, né? Porque é isso que a gente faz, né? O papel do franqueado, do representante, é trazer o cliente para dentro da Servis. E isso é essa força comercial que vai permitir. Então, mais uma vez, eu digo, tá esperando o quê? Vem para a Servis. Nesse projeto, a gente tem 3 pilares, né? Um é a liberdade financeira, porque, como o próprio Luiz disse, o céu é o limite. Aqui não tem teto de ganho. Se você produzir muito, você ganha muito, né? Se você trabalhar bem, financeiramente é excelente. Então tem a liberdade financeira, tem a qualidade de vida. Por que qualidade de vida? Porque você não é um consultor CLT, você não está preso à empresa, né? Eu tenho consultores que no mês X quis tirar férias, eu tenho consultores que quiseram viajar com a família. Então você escolhe como trabalhar, inclusive onde trabalhar. Eu tenho um consultor que trabalhou no Ceará, trabalhou no Maranhão, trabalhou no Piauí e inclusive fechou contrato no Amazonas. Então você escolhe até onde trabalhar. No modelo CLT, a empresa ela tem que te deslocar para isso, né? Então a gente tem a liberdade financeira, qualidade de vida e crescimento. São os 3 pilares. Por quê? Porque a gente possibilita também esse crescimento. Por que possibilita crescimento? Porque a gente está em expansão. Com esse modelo de negócio, a gente vem crescendo bastante. Então, se você é comercial, se você tem disciplina, se você quer empreender, quer conhecer uma estrutura por trás disso, vem conhecer um pouco do nosso projeto. A gente vai colocar os links para que você possa se inscrever, para conhecer. Eu convido você a tomar um café lá na empresa, a conhecer a nossa estrutura, a conhecer o modelo de negócio e tenha certeza que como eu, como o Luiz Campos, como o Assis, você vai ser feliz porque é uma empresa que te dá essa estabilidade, é uma empresa que te dá essa leveza para trabalhar, é um modelo de negócio que te dá qualidade de vida. Então eu te convido a conhecer, sigam as nossas redes sociais, sigam os nossos links, sigam os nossos consultores nas redes sociais também, que você vai ver que é um modelo de negócio que realmente vale a pena, tá? Então eu queria agradecer aqui ao Luiz Campos, nosso consultor franqueado, o Assis, nosso consultor franqueado, por colaborar, né, por estar ali no dia a dia, não só nesse podcast, né, por estar sendo fiel ao nosso trabalho, ao engajamento, por estar acompanhando novos franqueados, e tenho certeza que eles também estão disponíveis para que possam ensinar vocês a entrar em um novo modelo de negócio, entrar em um novo mercado, tá? Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando o Service Cash. E venham assistir a próxima dessa série que é Franqueados do Service Cash. Obrigado e vamos junto. Valeu. Obrigado, viu?